Ok, então eu abri aqui uma nova instância do Delphi. E nessa instância aqui eu vou abrir o servidor de aplicação, o servidor aqui do Report Manager, tá? Que é esse Report Server app.xp. Aí está. Né? Eu vou fazer aqui uma busca por Albert para ele encontrar aqui os meus comentários, né? É que eu já vou saber exatamente o que é que foi alterado. A primeira alteração aqui que eu fiz foi no Load Report. Então lá no cliente, quando eu chamo aqui o Open Report, olha, lá no servidor ele vai executar o Load Report. A gente vai debugar na próxima aula, você vai ver isso aqui funcionando. Ele envia para mim um string list com os dados, né, que subiram lá do cliente, tá? Nessa string list eu vou ter aí o alias, nome do relatório e a minha consulta SQL. A minha consulta SQL ele vai estar a partir da segunda posição. Por isso que eu já faço um teste aqui, olha. Se o contador dessa lista for maior do que 1, então pegue da primeira posição a minha consulta SQL, tá? O restante aqui é igual e bem aqui eu modifiquei de novo, olha. Se consulta SQL for diferente de vazio, ou seja, se eu peguei a consulta SQL aqui em cima, eu vou pegar esse ACT Client, esse carinha aqui, olha. Vou pegar o relatório corrente, o data info dele, o item desse data info pelo nome dados e vou setar o SQL dele aqui. Tá certo? Então é nesse momento aqui que nós vamos setar o nosso SQL que nós enviamos lá da aplicação cliente, tá? Então esse Open Report aqui, olha, ele foi alterado, né? Ele agora recebe o SQL, ok? Se o SQL for diferente de vazio, eu adiciono na minha lista esse SQL, né? E o primeiro item da lista é o alias name mais o nome do relatório, tá? O segundo item é o SQL que eu estou subindo. Isso se o SQL ele for diferente de vazio, porque vai haver ocasiões em que eu chamo esse Open Report sem passar o SQL, como nós vimos, né, na aula anterior aí, quando nós chamamos aí o pegar parâmetros remotos, olha, eu também chamo o Open Report, né, mas daí eu já passo o SQL vazio. Daí ele cai lá no servidor, no Load Report, né, só que eu não vou ter mais do que um item aqui no meu array list, tá? No meu string list, aliás. Segundo item modificado, ainda é no Load Report, ainda. Esse aqui também. E agora é nesse método aqui, ó. Esse método ele é até bem grande, né? Porque é o método execute remote lá. Quando eu chamo o execute remote, ele chama esse cara aqui, ó, server execute. Daí ele vai testando qual for o comando mandado lá pelo servidor, tá? Lá pelo cliente. O comando foi esse aqui, ó. Caso o comando seja esse, faça isso daqui. Caso seja pegar os usuários, faça isso daqui. Caso seja pegar os grupos, faça isso daqui. Tá? Excluir um alias, adicionar usuário, deletar usuário, adicionar grupo, deletar grupo, pegar os grupos e por aí vai, né? Adicionar um grupo, pegar as conexões, deletar a conexão, pegar o alias dos grupos, abrir relatório. Olha, vou pegar parâmetros aqui, ó, onde é que tá. E aqui está o novo, né, que nós criamos. Get remote data info. Ok? O que a gente faz nesse carinha aqui? Nós testamos, né, se o current report está instanciado, senão ele vai gerar uma exceção. Aconteceu algum tipo de erro. Instanciamos uma lista, um string list. Daí eu faço um laço nos data infos do relatório corrente. Tá certo? Eu pego então o SQL que está no data info,
né, de todos os data infos, e vou jogando na minha consulta SQL. O que é que ele vai devolver para mim? Ele vai devolver esse cara aqui, vai devolver esse cara aqui. No caso desse relatório, que tem 2 itens dentro do data info, né? Boa parte dos nossos relatórios, pelo menos os mais simples, eles vão ter apenas 2 itens dentro do data info, tá? O item cabeçalho e o item dados. No relatório mestre detalhe, nós vamos ter aí um item detalhe desses dados aí, tá certo? O cabeçalho é onde estão os dados da empresa, os dados são os dados de um relatório de uma tabela só, mas vão ter relatórios que nós vamos ter aí um mestre detalhe. Isso nós vamos ver numa outra ocasião. Bom, então aqui, olha, eu pego o SQL, jogo nesse consulta SQL e adiciono o consulta SQL na minha string list, tá? No final das contas, eu devolvo isso para o meu cliente, olha. Devolvo com o mesmo nome, remote data info, e devolvo a minha lista. Ele vai receber isso lá como um stream, vai converter para string list e vai jogar dentro do meu componente de relatório, né? E é dessa forma que eu estou conseguindo acessar esses dados na minha aplicação cliente. Legal? Então é isso, né? Nós fizemos as alterações no lado do cliente, fizemos as alterações aqui no lado do servidor, tá? E na próxima aula nós vamos debugar com calma, né? Para você entender aí as diversas alterações que foram feitas e como é que o Report Manager ele funciona, se comunicando aí cliente com o servidor.